Olá pessoal, estamos abrindo o nosso 10º episódio do canal Politicar com Alexandre Aquino, gravado hoje, 9 de dezembro, e esse programa é exibido no dia 16 de dezembro de 2019. Nós estamos tendo a honra de ser recebido pelo presidente do Diretório Municipal do Partido Avante, no município de Vitória, Alex Santos. Alex, muito obrigado por nos receber. É um prazer, Alexandre, te receber. Para essa conversa, um canal que é ainda muito recente, né? Um bebê ainda em crescimento. E é importante a gente discutir sobre política e eu tenho certeza que nós teremos uma boa conversa, muito esclarecedora para quem não está assistindo. Bom, Alex, eu queria então que você, antes da gente começasse efetivamente a nossa conversa, você fizesse uma pequena apresentação para quem está assistindo agora aqui. Então, Alexandre, meu nome é Alex Santos, né? Eu sou nascido e criado na região da Grande São Pedro, em Vitória, né? Tenho 43 anos de idade, sou casado com Cláudia Aparecida Tetzner, né? Pai da Amanda Tetzner Santos e do Gabriel Tetzner Santos, meus dois filhos. A Amanda com 22 anos e o Gabriel com 16. Você teve filho com 15 anos? Isso, tive filho bem novo? 19 anos. 19 anos de idade, Poxa vida, você tá novo mesmo. E aí eu tenho 25 anos de casado com a Cláudia. Bom, parabéns, né? Cuide muito. A minha formação, eu sou contador, né, formado pela Universidade Federal do Espírito Santo. Correto. Tive toda a minha trajetória estudantil na escola pública, né, na qual eu acredito, na escola pública gratuita de qualidade. Importante. Né? Então, sou pós-graduado em controladoria e contabilidade aplicada ao setor público, né, feito na FUCAP Business School, né, ali naquela faculdade em frente à Universidade Federal do Espírito Santo, ali, né? em Goiabeiras. Né? Sou pós-graduando em administração pública pelo IFES, né, pelo IFES. Instituição super referenciada, né? Super referenciada, né? Então, assim, Reitor, tenho muito orgulho. Jadipela, né? Jadipela, grande Jadipela, nosso reitor lá. Né? Tenho muito orgulho, né, de estar estudando lá no IFES, né, fazendo administração pública, que é o que eu faço. A minha trajetória profissional, né? Eu sou contador, sou servidor público municipal, né? De Vitória? De Vitória, da Prefeitura de Vitória, no cargo de analista em gestão pública, na especialidade contador, né, desde 2013. Mais precisamente, 11 de setembro de 2013. A data inesquecível. Data inesquecível, 11 de setembro. Você entrou na vida pública. Entrei na vida pública, né? Na gestão pública, na verdade. Não é que na vida pública você já deve ter entrado já há algum tempo, né? Sim. Mas na gestão pública foi no dia 11 de setembro de 2013. 2013, na gestão do atual prefeito de Vitória, Luciano Rezende. Correto. Né? Então, e dentro da administração pública municipal, eu, né, participei e ocupei alguns cargos de gestão, né? Fui gerente de controle interno, né, da Controladoria Geral do município. Função importante, hein? Sim, gerente de controle interno, gerente das contas públicas, né, que faz o controle das contas públicas. E também cheguei ao cargo de subsecretário de controle interno e auditoria, também na Controladoria Geral do município. Muito bacana, né? Você teve uma carreira quase que meteórica aí, né? Você chegou em 2013 como contador, concursado, analista, não é isso? Isso, gestão pública, contador, na CGM, na Controladoria. E aí já foi para controlador e depois já para subsecretário. E subsecretário de controle interno e auditoria. Né? Isso vindo, vou ressaltar aqui, gente, vindo com uma formação acadêmica no ensino fundamental, no ensino básico, na escola pública. Né? Então, assim, as pessoas às vezes ficam lamentando que não tem oportunidade, mas está aqui, ó, um exemplo de que quando se esforça é possível. A gente sabe de toda a dificuldade, né? Nós não vamos aqui eliminar isso, que o poder público precisa melhorar e muito na questão da educação. Sim. Mas que é possível desde que haja um comprometimento também do próprio indivíduo. Da própria pessoa, é isso aí. Sim, mas desculpa, pode continuar então. E aí, né, nessa controladoria, depois de subsecretário, fui convidado, né, pelo secretário de Fazenda, Davi Diniz, né, a ser assessor dele, né, na Secretaria de Fazenda. Né? Então, pela minha formação, né, como técnico, né? Uma escolha técnica, né? Isso, uma escolha técnica. Pode-se até ter um viés político, mas não foi o predominante. Afinal de contas, lógico, também é um cargo de confiança. Sim.
Tem que se estabelecer essa confiança, tem que já, na verdade, estar estabelecida, né? Isso aí. Foi um viés técnico aí. Viés técnico, isso aí. Trabalhar na fazenda, o contador tem tudo a ver, né? Isso aí. Então aí estava lá, né, assessorando ele na Secretaria de Fazenda. Ele, né, com a vitória do governador Renato Casagrande, ele foi convidado para ser secretário da Casa Civil. O Diniz, que inclusive foi meu colega de mestrado lá na FUCAP também. A gente Diniz... deu aula inclusive junto e Afonso Cláudio passando perrengue já junto. Dando aula numa faculdade lá em Afonso Cláudio. Diniz é um craque, né? O Renato acertou. Muito bom. Acertou em cheio em convidar o Davi Diniz para ser secretário da Casa Civil, né? É uma pessoa sensacional. Muito bem preparado, trabalhador, pessoa muito boa de se lidar, com certeza. Tá lá nosso secretário. O desafio agora da Casa Civil, né? A interlocução com a Assembleia, né? Legislativo, que nós vamos falar bastante aí. Vamos falar do cenário político, né, do nosso estado. Sim. E aí, o Davi indo para a Casa Civil, quem assumiu o lugar dele foi o Henrique Valentim, né, que é o atual secretário de Fazenda. Correto. E eu continuei lá, né, assessorando, assessorei o Davi, e aí com a vinda do Henrique eu continuei assessorando o Henrique Valentim lá, que é um amigo, que é um gestor muito competente na Prefeitura de Vitória, né, que está lá na Secretaria de Fazenda, faz um brilhante trabalho na Secretaria de Fazenda. Agora aprovou o orçamento, né, da Prefeitura de Vitória para 2020. Que a gente já sabe que não raramente acontece um impasse que para ser aprovado, às vezes roda o exercício, ainda não foi aprovado, aí fica aquele negócio de 1,12 aquela celeuma toda, uma dificuldade danada de se gerir, né? Mas o Henrique lá com os técnicos, né, com os colegas conseguiu desenvolver bem, né? Conseguiu desenvolver bem, então o orçamento foi aprovado sem nenhuma emenda. Nenhuma ressalva. Nenhuma foi aprovado exatamente como foi concebido pelo Executivo, pela Secretaria de Fazenda. Mas ele foi discutido previamente? Eu fiquei curioso em saber como é que foi como se chegou a esse resultado, porque normalmente sempre tem uma emenda, né? Algum parlamentar acaba buscando criar alguma coisa por identificar algo que precisa melhorar na peça orçamentária apresentada pelo Executivo. Houve alguma conversa antes com os vereadores já para poder contemplar na peça que foi apresentada? Então, Alexandre... Porque eu acho que é o mais lógico, né? Vamos conversar primeiro, para depois a gente já ir com a coisa pronta, tudo estabelecido, né? Isso aí. Eu acho que é o mais lógico de fazer. Lógico. Então, Alexandre, o orçamento da Prefeitura de Vitória, ele é amplamente discutido com a sociedade. Né? Então, o que a Secretaria de Planejamento, junto com a Secretaria de Fazenda, né, na montagem do orçamento? Primeiro que ela tem que seguir o que está definido no PPA e na LDO. Sim, né? Não pode fugir disso. Não pode fugir disso, os instrumentos de planejamento. Né? E aí, na concepção da peça orçamentária, foi ouvido a população. Né? Então, foi feito reuniões nas 9 regionais administrativas de Vitória, com todos os atores, líderes comunitários, líderes religiosos, líderes políticos das regiões. Os influenciadores. Os influenciadores. Então foi discutido amplamente esse orçamento, e esse orçamento foi concebido com essa premissa do diálogo e da conversa, né, com a sociedade, com os atores envolvidos no processo, né, de definição dos investimentos públicos. E aí, quando chegou na Câmara, os vereadores até fizeram algumas emendas. Né? E aí o secretário Henrique Valentim, junto com sua equipe, né, convenceu os parlamentares de que o orçamento já contemplava toda a discussão que foi feita. Estava bem realista, né? Estava bem realista, entendeu? Então convenceu os parlamentares, né? E aí o governo, né, claro que com a sua base de apoio na Câmara, né, conseguiu convencer os parlamentares, pelo menos a maioria dos parlamentares, de que o orçamento representava exatamente o que a população de Vitória queria. E o que era possível se fazer. Que era possível se fazer. A gente, querendo ou não, a gente tem que saber que a gestão pública, ela tem as limitações também, né? Ela tem um recurso finito. O grande problema é quando o gestor não quer fazer nada. Isso aí. Mas a limitação do recurso finito, ela existe, isso é notório, né? Sim. Mas a gente tem que ter a responsabilidade, né, como cidadão, de saber aquilo que realmente é realista. Isso aí. Pode ser feito, né? E principalmente também os representantes, né? Isso aí. Na Casa de Leis. Bom, Alex, você então, como eu falei... Eu queria só complementar. Pois não, meu amigo. Eu queria só complementar. Fique à vontade. Que após a Fazenda, né, desse trabalho da Fazenda, eu também fui convidado para ocupar, né, na verdade, responder concomitantemente
tanto na Secretaria de Governo, na Subsecretaria de Relações Institucionais da Secretaria de Governo da Prefeitura de Vitória. Sim. Né? Então, assim, lá com a secretária Beth English, que é a secretária de governo, o prefeito Luciano Rezende. Também uma atuação muito bacana e muito importante com o líder de governo, o vereador Wanderson Marinho, do PSC, que é o nosso líder de governo, né, na Câmara Municipal de Vitória. Né? Então, eu respondi também, estou respondendo atualmente pelo cargo de subsecretário de Relações Institucionais, que faz a relação institucional da Prefeitura de Vitória com os demais órgãos públicos, principalmente a Câmara Municipal de Vereadores. Eu gostei que você ressaltou, principalmente com a Câmara, que é para ter governabilidade. Para ter governabilidade. Isso aí, querendo ou não, e assim, vamos deixar claro que às vezes as pessoas falam em governabilidade, a gente vê alguns políticos também falando em governabilidade, e alguns já traduzem o seguinte, o cara vai ceder, vai fazer acordos que às vezes até excluem para poder... Não é bem isso. Não é bem usar de fato, né, os argumentos dentro do campo político. Dentro do campo político. Correto? Isso aí convencer a maioria dos parlamentares. Isso é uma coisa que eu sempre falo, inclusive eu já em alguns episódios já coloquei reiteradamente que existe uma diferença entre fazer política e fazer politicagem. Isso. Fazer política nós fazemos o tempo todo. Você, meu amigo, você pensa que não faz, você faz. Tá? Quando sua esposa fala lá que quer comprar um apartamento, você fala, não, vou comprar outro, mas quem faz política melhor é a esposa. Isso aí. E ela sempre ganha. É aí que acontece. Mas você também tem um outro viés, né? Que é um viés mais ligado às comunidades, né? Da Vitória. Então essa aí foi a minha... Que você me falou, já quase caí duro aqui, gente. O homem aqui é pesado, tá? Faz coisa, viu? Então, essa é a minha trajetória no poder público, a minha atividade profissional. Né? E aí todo mundo que tem uma atividade profissional também tem uma atividade voluntária. Né? E eu pratico isso. Primeiro porque sempre fui formado em equipamentos públicos, pagos pela sociedade, com o dinheiro da sociedade. Ensino fundamental, ensino médio, ensino superior e pós-graduação agora no IFES. Correto. Né? Então, para retribuir tudo isso, eu faço um trabalho voluntário. Qual é esse trabalho voluntário? Eu sou secretário executivo do Conselho Popular de Vitória. O Conselho Popular de Vitória é um órgão, né, que congrega, um órgão colegiado, que congrega todas as associações de moradores, movimentos comunitários, centros comunitários e associações comunitárias na cidade de Vitória. O Conselho Popular de Vitória hoje, Alexandre, ele tem como presidente uma mulher, Graciete de Souza, da região da Grande São Pedro. Bom, né? Uma mulher lutadora, né, que é a presidente do Conselho Popular de Vitória. Tem também o vice-presidente, que é o André Alves, também um ativista político da cidade de Vitória. Qual bairro? Ele é de Jardim da Penha. Então, Graciete é a presidente. Você vê, olha a união da cidade. Né? A Graciete de Souza é uma mulher da região da Grande São Pedro. Correto. Né? E o André Alves, o vice-presidente, é do bairro de Jardim da Penha, é morador de lá há 43 anos. Isso aí foi de propósito ou foi coincidência? Não foi coincidência, não. Foi Porque isso aí realmente gera uma integração de visões, né? Querendo ou não, todos da mesma cidade, mas há algumas particularidades, né? Que diferenciam o contexto de cada um. Né? Então a gente pensou, né, primeiro pela atuação política do André Alves e da Graciete Souza. Correto. E também para unir a cidade, né, para as duas visões da cidade. O conselho é da cidade inteira, da cidade de Vitória. Então o André é da região continental, da região de Jardim da Penha, né, e a Graciete da região da Grande São Pedro. E nós temos outros lá, temos a Elza Costa, que é a nossa tesoureira, que é da região de Goiabeiras, tem o Marcelo Cabral, que é da região do Romão. Correto. Né, tem o Expedito Ceará, que também é da região de São Pedro, tem o Gustavo, que a gente chama carinhosamente de Guti, né, que é da região do Cruzamento. Né? Temos lá o Romário, que é da região do centro, no Conselho Fiscal. Tem a Simone de Santo Antônio. Está bem distribuído. Está bem distribuído pela cidade. Bacana. Né? Legal. Foi bom essa montagem. Foi bem e aí o Conselho Popular de Vitória, o que ele faz? Né? Ele é um conselho, um órgão colegiado e que atua diretamente com o poder público, né, na proposição e na vigilância das políticas públicas para a cidade de Vitória. Correto. Porque uma coisa é discutir o orçamento muito participativo, etc e tal, democrático, mas depois é ver a efetividade disso aí, né? Isso é efetividade. Aí você tem que acompanhar. E o Conselho Popular de Vitória, ele participa de todos os conselhos de direito da cidade. Conselho de Assistência Social, Conselho de Saúde, Conselho de Educação, Conselho de Alimentação Escolar, o Conselho de Habitação de Interesse Social. Ou seja, então o Conselho Popular de Vitória, ele tem representantes em todos os conselhos municipais da cidade de Vitória. Né? E também, principalmente, a gente faz o quê? A organização do movimento popular.
né? Ou seja, é fazer eleições, dar às comunidades um representante para representar os seus interesses. Você atua nessa articulação para viabilizar essas eleições, não é isso? Desde o início até a conclusão com o lavramento da ata, etc. E tal. Desde o edital de convocação até a lavratura da ata e a posse da diretoria eleita. Pelo jeito você vai lá e acerta a gravata do indivíduo ainda, né? Isso aí. Vamos lá, damos a posse, fazemos a cerimônia de posse. Né? Então esse é o meu trabalho voluntário que eu faço na cidade de Vitória. Rapaz, eu quase fiz a apneia aqui só de ouvir. Tá? Então assim, é para poucos, tá, gente? Eu trabalho na gestão pública, penso que todos já sabem. Eu costumo falar que quando eu entro, eu faço a apneia. Eu só volto a respirar depois que eu saio da minha área de trabalho. Sim. E eu tô vendo aqui que tem alguém que faz mais apneia do que eu. Estamos lá no Conselho Popular de Vitória. Inclusive, Alexandre, essas eleições elas são no domingo. Né? Por que é no domingo, de 8 às 17? Possibilitar todos que podem, né? Para não ficar horário de trabalho. Porque eu já vi muita gente, olha, isso aí é importante, tá? Sim. Porque quando você quer realmente que as pessoas participem, você não cria mecanismo para dificultar. Sim, isso. Eu já vi muitas vezes colocar a eleição no meio de semana, às 3 horas da tarde, que o indivíduo tem que trabalhar e não vai conseguir sair para poder. E normalmente a maioria das pessoas que vão votar são aquelas pessoas que realmente são empregadas, que dependem de estar lá nos seus empregos prestando serviço. Isso aí. E aí fica difícil, você tem um esvaziamento. Às vezes que isso aí é tipo uma manobra que se faz. Sim. E muito bacana que vocês pensaram nisso aí. Então, assim, de fato, tá demonstrando que está querendo agregar as pessoas para participação efetiva, né? Isso é muito importante. Então os editais eles são sempre com bastante antecedência, no mínimo 30 dias de antecedência, com tempo para quem quiser disputar as eleições ter tempo para registrar suas chapas. Tem transparência e o processo extremamente democrático. Democrático e organizado. Muito bom. Alex, eu sei que se a gente teria só na apresentação fazer um programa, porque realmente você tem muita coisa para demonstrar para a gente aí, eu fico feliz com isso, tá? Eu vejo que o Conselho, a gestão municipal, e logo vocês vão ter uma novidade também referente ao Alex, que depois vai divulgar, mas a sua representatividade, sua atuação, isso ficou notório. Sim. E é importante que mais pessoas venham se dedicar como o nosso amigo Alex. Eu não vou dizer como ele não, porque é uma coisa meio insana, tá? Mas é próximo que ele faz. Alex, então vamos lá. Você é o presidente do Diretório Municipal do Avante 70. Isso, Avante 70. E também sou tesoureiro do Diretório Estadual. Diretório Estadual, né? Isso, tesoureiro. O Avante, ele fez nas últimas eleições municipais de 2016, 9 vereadores, não foi isso? Isso. 2 vice-prefeitos. Isso. Mantém ainda os 2 vice-prefeitos? 2 vice-prefeitos. Não teve dança de cadeira, não? Não. Então tá bom. Eu vou destacar aqui o Jorge Carreta, não é isso? Que é o vice-prefeito de Vila Velha. Isso. Eu vou destacar pelo seguinte, porque eu vi que, então, só concluindo, tem 9 vereadores, 2 vice-prefeitos e um deputado estadual, que é o Carlos Von, que tem a sua origem em Guarapari. Em Guarapari, isso. A sua base, né? A sua base eleitoral. Isso. E assim, percebi, analisando lá a votação do Carlos Von, que de fato quem elegeu foi Guarapari. Sim, foram mais de 13 mil votos. Isso. Né, dos 14.699 votos que ele obteve na última eleição de 2018 para deputado estadual. Isso então aí. Guarapari fechou com o Carlos Von. Com o Carlos Von, isso aí. Certo. E isso habilita ele para algumas coisas, né? Isso, candidatura a prefeito. Pois é. É isso aí. Aí agora tem a questão do Carreta. Por exemplo, o Carreta, ele teve mais de 27 mil votos lá em Vila Velha para deputado federal. Isso. Minto, no estado para deputado federal. Isso. A maioria dos votos dele, aproximadamente mais de 19 mil votos, em Vila Velha. Foi em Vila Velha. Vila Velha, isso aí, sua base eleitoral. E seria eleito deputado estadual. Isso. Seria nosso deputado estadual. Não bateu um arrependimento? Não, poxa, a gente podia ter 2 deputados estaduais. Então, porque o que acontece, Alexandre? O partido, né, na sua concepção e na sua organização, ele precisa de deputados federais. Então, a definição de tempo de televisão e de fundo partidário e fundo eleitoral é baseado nos votos para deputado federal. Correto, é onde realmente faz o fracionamento, né? Faz o fracionamento. Então, era importante para o partido
ter um deputado estadual, mas também ter um deputado federal. Inclusive o Jorge Carreta... Mas tinha que ser o Jorge Carreta? Porque, na verdade, Desculpa te questionar, então não estou querendo te apertar, não. É porque eu vi aqui uma oportunidade, analisando. Gente, eu não sou do Avante, mas a gente faz aqui uma análise, claro. Análise de critério político. Eu vi com uma oportunidade aqui que poderia ter tido mais esse eleito aí do partido. Sim, como deputado estadual, eu concordo com você. Mas nós precisávamos também ter deputados federais. Por quê? A decisão da época precisou ser tomada. Precisou ser tomada e aí foi importante para o partido. Inclusive, nós temos muito carinho, muito respeito e muita admiração pelo Jorge Carreta. Que ele poderia ter até negado. Falei, não, eu quero sair para estadual, que para mim está garantido. É isso. E realmente estaria, tá? Isso aí. Por 19 mil, mais 18 mil, mais 15 mil votos aqui praticamente do Carlos Vonce, seriam 2 eleitos. Seriam 2 eleitos. Seriam os 2 do Avante. Os 2 do Avante. Porque nessa coligação nós fizemos uma coligação com o antigo PPS, hoje Cidadania, que elegeu o deputado estadual Fabrício Gandini. Né? Então, nós poderíamos ter 2, né? Ou na coligação poderia ter 3. Ter um de Cidadania e 2 do Avante. Mas era importante para o partido. Né? E aí tem todo o desprendimento do Jorge Carreta de nos ajudar sendo candidato a deputado federal. Inclusive, hoje ele é o nosso primeiro suplente de deputado federal. Porque o projeto ele tem que ser coletivo, né? Ele tem que ser do partido. É do partido. Apesar da... Não, isso aí realmente a gente tem que louvar, né? Isso aí. Jorge Carreta é nosso patrimônio aqui. Nós temos muito respeito e muita admiração pelo Jorge Carreta, nosso patrimônio. Essa questão da gratidão é importante, né? Que a gente vê que às vezes, por conveniência, isso aí se perde dentro da vida política, né? Mas nós não, nós temos muita gratidão por ele. Que bom. Então vamos lá. Nós temos então a possível candidatura aí do Carlos Vonce. Não vai ser candidato só se acontecer um cataclisma, né? Ele é virtual, é nosso virtual. Pré-candidato já... Hoje ele tem que se falar pré-candidato, mas ele é candidato. É candidato. Hoje ele prefeito de Guarapari. Isso, hoje tem 99,99% de chance de ser sair, né? De ser candidato. É o nosso pré-candidato lá em Guarapari. Beleza. Agora vamos lá, a gente estava discutindo essa questão do papel, né? A gente está falando do exemplo do Jorge Carreta, que ele teve que abrir mão, talvez não abrir mão, mas ele convergiu com o partido na questão da candidatura a deputado federal. Dessa possibilidade de levar o partido a outros benefícios que é importante para o coletivo. Como que você analisa, em termos gerais, a participação hoje dos partidos políticos dentro do contexto nosso hoje brasileiro, né? E se você é a favor ou contra a candidatura independente, candidatura avulsa? Então, os partidos políticos hoje, Alexandre, eu entendo que eles precisam de uma renovação e uma ressignificação profunda. Né? Isso aí você falou, eu concordo plenamente. Eu costumo falar que eu não vejo mais os partidos políticos representando aquilo que seria um anseio mesmo da população, ou uma camada, né, da população que é representativa pelo idealismo daquele partido. Isso aí. E a gente vê muito também um regimento interno esplendoroso. Sim. E a gente vê, às vezes, uma prática completamente divergente. Nós precisamos melhorar a prática, né, dos partidos políticos. Nós temos muito respeito por todos os partidos políticos, né? Não fazemos acepção de nenhum partido, cada um tem a sua ideologia, a sua forma de organização, mas nós entendemos que nós precisamos de uma renovação e de uma ressignificação profunda dos partidos. O partido precisa representar o que a sociedade precisa e merece. Pronto. Eu também entro nessa linha aí, Alex. Eu penso que o partido ele tem que estar mais vinculado ao interesse público, do que exatamente que a gente vê, infelizmente, né? Não vou dizer aqui num caso local do estado, mas aqui também. Mas a gente vê, às vezes, o partido sendo instrumento de manobra para benesse de um grupo ou de um indivíduo que quer ser o dono do partido, enfim, por aí vai. Então isso é muito ruim, isso aí inclusive é o que afasta muita gente de bem de vir para a vida partidária, para a política partidária,
para poder desenvolver o que é de bom, né? Sim. Mas eu tô convidando as pessoas de bem para vir para a vida pública. Tá ouvindo, né? Para a vida partidária. Isso aí. Os partidos... Seja no Avante ou outro partido, mas outro partido. De preferência para Avante, né? De preferência para Avante, né? Porque aqui nós temos uma família, né? E um grupo de pessoas focadas no interesse público, no interesse da população, aqui no nosso caso aqui de Vitória, aqui do estado, da capital do estado. Então já vou entrar na segunda pergunta. Você me perguntou se eu sou a favor ou contra? Sim. Você é a favor ou contra da candidatura avulsa ou independente? Eu sou contra. Eu acho que nós precisamos fazer processos coletivos para estarmos sempre focados no interesse público. Mas precisamos fazer isso de forma coletiva. Nós não podemos fazer isso de forma individual, porque individual você acaba não representando o sentimento de um grupo, de uma população, de um segmento, né? Então você acaba fazendo isso de forma muito individual, né? Então eu particularmente sou contra, né, a candidatura avulsa. Eu acho que a candidatura tem que se dar por meio dos partidos, mas nós precisamos também de uma reforma dos partidos. Então, isso que eu ia chegar. Eu, por exemplo, eu sou a favor, vou divergir de você com todo respeito. Sim. Eu sou a favor da candidatura avulsa e da candidatura ou independente. Nesse sentido, porque muitas vezes os partidos políticos existem, hoje nós temos uma profusão, são 33 partidos, estamos para 34 partidos políticos, né? Isso. A gente vê o quanto que às vezes desvirtua, que a gente está começando, acabou de falar que você reiterou agora, que tem que se redefinir. Isso aí. E aí o que acontece? Você às vezes tem pessoas de bem impedidos de ter a possibilidade de participar de forma mais efetiva, inclusive vindo para uma eleição. Sim. Porque há um impedimento dentro do próprio partido, porque existe todo um engendramento de quem está ali, os donos do partido, para impedir que alguém venha lá e mude aquele status quo que é favorável, extremamente favorável para ele. Isso aí. Ou para eles. Então, nesse aspecto, eu sou favorável, mas eu entendo que o indivíduo não significa, isso é uma opinião que eu tenho, que ele vindo independente, que ele não tenha que ter um pensamento coletivo. Ok. Então, assim, eu penso que pode, Alex, mesmo sendo uma eleição individualizada, mas com pensamento coletivista. Isso aí. Aí sim. Se tiver com esse... Porque o que acontece é o seguinte, eu vejo muito faltar, na nossa política, a nível nacional, inclusive, Sim. Eu vejo muito faltar o espírito altruísta, de querer fazer realmente algo pelo bem comum, né? E o envolvimento coletivo. Sim. Isso aí eu já presenciei, já fiz parte de alguns partidos políticos, saí de um recentemente, justamente por questões como essa. Né? Então, mas aí eu deixei claro que eu sou contra, mas desde que nós façamos uma ressignificação dos partidos e que fizemos uma reforma, uma autorreforma dos partidos. Sim, essa ressalva é muito importante. Uma autorreforma dos partidos. Para que todos que quiserem, participar da vida pública, participar da vida política brasileira aqui no estado do Espírito Santo ou na cidade de Vitória, que possa participar e que não seja impedido. Perfeito. Isso aí. Agora, por exemplo, vamos trazer pessoas para dentro da vida política partidária. Tem uma lógica de alguns partidos que é quanto mais melhor. E não quanto melhor aprimora-se mais a vida partidária e vai trazendo mais qualidade para dentro do partido, né? Isso aí. Então, assim, o detrimento da qualidade para a quantidade, a gente vê acontecer muito em diversos partidos políticos. Nós aqui no Avante, nós prezamos pela qualidade. Então, existe um filtro para afiliado e um filtro para se candidatar também no partido? Então, Alexandre, o partido em Vitória, pelo que você viu, eu tenho uma base muito comunitária, né? De um engajamento comunitário, de um trabalho comunitário. O Avante, ele é um partido de base comunitária. Nós estamos criando um partido, nós estamos convidando as pessoas, né, de base comunitária. Ou seja, pessoas da ponta, que conhecem a realidade, que conhecem as dificuldades das comunidades. Correto. Então, nós temos aqui muitos pré-candidatos aqui a vereador, né? São lideranças comunitárias. Então, assim, nós estamos convidando... Mas são lideranças comunitárias que têm a preparação para assumir, por exemplo, um posto de vereador? Então, e nós aqui, aí é que vem os partidos. Aí nós aqui
e aí já vou te dizer de antemão, inclusive até te convidar, nós vamos fazer um evento agora, dia 14 de dezembro, o Avante, junto com o PSC e com o PTB, na Câmara Municipal de Vitória, de formação para pré-candidatos. Ou seja, então nós vamos juntar lá pré-candidatos, vamos falar de como é que ele vai organizar a sua pré-campanha, como é que ele vai organizar as suas ideias e defender as suas propostas. Correto. Mas e a atuação dele lá como vereador? Porque eu mesmo já tive a experiência recentemente que alguns candidatos estavam com receio de se candidatarem a vereador porque desconheciam. Então, o papel do vereador, como que é, por exemplo, quando você fala para eles, como a gente estava discutindo aqui, PPA e LOA, para ele está falando grego. Né? Então, assim, uma coisa é o indivíduo ter a capacidade de articulação, de conversar, né? De expor as suas ideias, de trabalhar o coletivo, de angariar as pessoas em torno dela. Outra coisa é implementar, né? É saber ter o conhecimento para se fazer. Então, nós vamos trazer essas pessoas, né? Nós estamos convidando essas pessoas primeiro para que elas participem da vida política e da vida pública, né, da cidade. Fazendo estágio, né? Isso, fazendo estágio. Vamos aos poucos. Isso. E aí o seguinte, por quê? Porque eu entendo, Alexandre, que o parlamento, né, o poder legislativo, ele é uma foto, um retrato da população que nós temos na cidade, naquela cidade. Eu concordo, deveria ser pelo menos, né? Entendeu? Então assim, nós temos na cidade pessoas de todas as espécies, de todas as formações. Sim. Então nós precisamos representar. A diversidade é grande. A diversidade e a gente acaba às vezes não vê isso. Então nós temos muita diversidade. Então nós primeiro queremos trazer essas pessoas para participar da vida pública. Uma vez ela aqui na vida pública, nós vamos dar as ferramentas. Aqui, ó. Se você perceber aqui, ó, nós temos aqui o quê? Um livro aqui, um curso para gestores públicos municipais. Isso aqui, gente. Ok? Vai pegar bem ali? Espero que sim. Né? Então, o livro é Cursos para Gestores Públicos Municipais. Né? Então tá aqui. Isso aqui é um material que é divulgado para trabalhado junto com os pré-candidatos. Isso. Tá aqui, ó, é uma Fundação Ulisses Guimarães, né? Tá aqui, ó, competências e atuação do Poder Legislativo. Né? Então assim, aqui nós primeiro precisamos trazer essas pessoas que estão lá na base. Mas aí, depois trabalhar a formação delas. A formação delas e a capacitação delas. Porque senão a gente acaba vendo aí acontecer várias vezes que traz campeão de voto. O cara é muito popular no bairro dele lá, vamos trazer esse indivíduo para cá, ele vai ganhar a eleição, depois chegar lá não consegue fazer nada. A gente teve, até aqui no município de Vitória mesmo, não sei se você lembra, eu acho que, se eu não me engano, me desculpa se eu tiver errado quanto ao nome, eu acho que é Jair Lixeiro. Isso, saudoso Jair Lixeiro, da região da Grande São Pedro. Então, eu me lembrei justamente por conta disso, que é justamente lá da região de São Pedro, que era uma liderança lá, uma pessoa muito querida lá no bairro. Isso aí. Que foi eleito, mas depois ele se decepcionou dentro da vida do legislativo, talvez até porque não estava tão preparado assim para poder assumir aquele cargo ali. Entendeu? Então, inclusive, mandar um abraço pro meu amigo Brene, que é filho do saudoso Jair Lixeiro. Brene, meu amigo. Um abraço. Filho do saudoso Jair Lixeiro. E nós lembramos aqui com... Foi a nossa primeira representação política na região da Grande São Pedro. Pois é, então, eu me lembro desse episódio. Eu fiquei assim, sinceramente, não é porque você é lá de São Pedro, conhece lá os familiares do Jair, mas realmente eu fiquei muito triste quando eu vi que a decepção que o Jair sofreu, e eu vi que queimou uma pessoa que talvez poderia ser um grande político, né? Justamente por ter vindo dessa camada e nem sempre tem essa oportunidade de estar participando mais ativamente do desenvolvimento das nossas leis, do nosso planejamento municipal. Isso aí. Mas então, continuando, Alex, só uma pergunta para você, que eu sempre comento nos meus vídeos, referente à velha política e nova política. E tem alguns que falam assim, mas não tem velha política, não tem nova política. Eu costumo falar o seguinte, a velha política é a politicagem, para mim. Sim. Para mim é a politicagem. É o cara agir sem ética, né, não ter envolvimento com coletivismo, não existir respeito, não ter honestidade. Agir em causa própria, esse tipo de coisa, esse tipo de política que infelizmente ainda existe, para mim é representação da velha política, de atuar com extrema sagacidade, tudo às vezes em nome de se ter o poder
porque tem as benesses desse poder, né? E às vezes pura vaidade. Né? Não tem aquilo que a gente está falando no início, do altruísmo, do querer fazer o bem ao próximo, do querer fazer o bem à coletividade. Sim. Aí eu te pergunto, você também entende que existe essa nova política e a velha política? Ou como que você definiria isso? Então, o que eu entendo como política, Alexandre? Política, né, é a arte de representar interesses. E interesses públicos. Interesses coletivos e interesses públicos. Então, eu não sou muito a favor dessa nova política, velha política. Eu sou a favor da boa política. A boa política é o quê? É aquele indivíduo que ascende aos cargos do legislativo, do executivo ou posições de gestão e que estão sempre focados no interesse público. Sempre ficam se perguntando: aqui tem interesse público? Aqui tem interesse coletivo? É isso que eu acredito da política. Então, eu não gosto muito desses rótulos da nova e da velha política. Eu sempre falo da boa política. Então, mas aí eu vou entrar mais um pouquinho na discussão. Sim. A política, para mim, é boa. Sim, não tem boa política ou má política. Ou tem política ou tem politicagem. Sim. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque assim, se a gente for pensar no sentido, eu estou falando isso porque muitas pessoas têm aversão, dizem, eu tenho aversão à política, não quero saber de política. A política é boa. A política é boa e necessária. É a única forma que eu entendo para melhorar a vida das pessoas. No ambiente democrático não tem outro. Agora, assim, se ele não quer entrar na vida política partidária, alguém mal intencionado vai entrar. Vai entrar, com certeza. Entendeu? Então, assim, eu costumo falar nos vídeos que eu vou morrer falando ou então até acontecer. Esse cenário modificar. Né? Eu penso que o papel nosso está reforçando essa questão. Que a política, gente, ela é necessária, assim como respirar, comer e beber. Isso. Então, assim, a gente tem que aprender a fazer política. Política, isso aí. Principalmente em ambientes democráticos como que nós vivemos no nosso país. Sim, exatamente. Aí é que acontece. Se vem com esse viés, né, da má política, para mim é politicagem. Sim. Aí é politicagem. Aí já desvirtuou que, inclusive, isso aí que acaba assustando um monte de pessoas. Gente, e afastando as pessoas. Afastando. Que isso é muito ruim, né? Sim. Aí eu digo para você, talvez não seja esse também o motivo, Alex, de ter essa profusão de partidos. Parece que todo mundo quer tirar uma casquinha do campo político. Nós temos 33 partidos, indo para o 34 que o Jair Bolsonaro está querendo criar. Fora isso aí, você está dizendo dos partidos autorizados a funcionar pelo Tribunal Superior Eleitoral. Pois é. Mas nós temos 76 na fila, esperando o registro. Eu estava analisando, tem registro vindo desde 2018. Quer dizer, então nós vamos ter mais de 100 partidos, isso não tem sentido. Não tem sentido. Isso é insano. Mas o que você me diz sobre essa questão aí? O que você sente disso aí? A quem interessa isso? A quem beneficia? A população acho que não é. Não é. Não tem sentido. Não é. Isso aí só beneficia e só interessa a quem quer as benesses do poder. Garantir ali aquele quinhão ali dentro do campo político. Dentro do campo político. Porque assim, a gente sabe, gente, tem a discussão sobre o fundo partidário, né, o fundo eleitoral, que é uma disputa, tem uma briga de foice dentro de certos partidos para poder o indivíduo ser dirigente partidário, para poder garantir o quinhão dele lá da distribuição do recurso, né, para ele e para os dele, né, que vão apoiar uma eventual eleição. Então isso é uma coisa que... Aí a gente volta a falar, isso aí não é política, isso é politicagem. Isso é politicagem, isso aí. Concordo. Isso aí nós estamos desviando do interesse público. Sim. Isso não tem interesse público. Zero. Então assim, eu acho que a gente tem que pensar muito nisso aí, tem que ter um limitador, não sou contra forma alguma, não vou pensar que estou querendo propor aqui um bipartidarismo. Um bipartidarismo, né? Uma censura à criação de partido. Vamos discutir isso, gente. Não tem condições. É isso aí. Você pegar os regimentos dos 33, agora quase 34, e mais uns 78 que pode surgir, são muito semelhantes. Lógico, tem umas diferenças ideais, de projeto, mas assim, e na maioria das vezes são convergentes. Aí você acaba percebendo que aquilo ali é mais para garantir uma posição dentro do campo político. Sim. Nossa legislação, Alexandre, ela tem tentado dar respostas a essas inquietudes, né? Que é a questão da cláusula de barreira. Por exemplo, o Avante... O Rede entrou nessa, inclusive. Não cumpriu a cláusula de barreira, por exemplo. Então,
os partidos que não cumprem essa cláusula de barreira, que é essa cláusula de desempenho, de votos e de capilaridade nos estados, eles não têm acesso ao fundo eleitoral, né? Ao fundo partidário e nem ao tempo de televisão. Isso é bom, isso é um limitador. Sim. Mas precisamos avançar mais. Mas olha só, aí você falou uma coisa legal, hein? Foi bom você ter falado nisso aí. Por que acontece? Tem esse limitador. Sim. Aí o partido ele deixa de ter a participação do fundo partidário, correto? Isso aí. Vira partido de aluguel. Isso aí. É isso que não pode. É isso que aí vai chamar candidato rico, sim, que tem condições de bancar a eleição dele, não o melhor candidato mais preparado para aparecer. Aí eu concordo com você. Aí os ajustes que nós precisamos continuar fazendo na nossa legislação. Aí nós vamos chegar a um outro ponto que eu sempre estou abordando, sim, que é a questão que antes de qualquer reforma que nós fizemos e tivermos que fazer, né, no futuro, eu sempre defendi que a maior reforma de todas, as duas maiores, não foi feita até agora, sim, que são a reforma política e eleitoral. Eleitoral. Que repercute em todos os outros campos, sim, inclusive que foi feito agora aí o trabalhista, que já está vindo mais, a gente vai discutir se tudo der certo mais à frente aqui, referente a isso, já está vindo mais outra mini reforma trabalhista. Sim. Para a MP 905 lá do governo federal. E agora nós tivemos também a reforma do Previdenciária. Né? Está se pensando em fazer a reforma administrativa, já está lá no Congresso já em votação, né? Com muitos pontos polêmicos, inclusive, e a reforma tributária. Então, quer dizer, estão trabalhando todas as reformas. Todas as reformas. Mas menos a base, que é a reforma política, a reforma eleitoral. Quando houve uma alteração em 2017, sim, foi a coisa mais tímida, do que menino em festa debutante. Entendeu? Não tem sentido. Não tem sentido. Foi muito. Entendeu? Foi muito aquém, né? Foi muito aquém do que é necessário. Então tá ótimo. Então vamos lá, continuando. Tem uma outra questão também que me incomoda muito. Mas aí eu vou fazer uma meia-culpa. Eu não consigo ter informação suficiente para ter uma opinião formada. Então é um sentimento, é um senso comum. Sim. O que você me diz referente a essa proliferação que está tendo de grupos que se autodenominam como formadores de políticos, né, de instrução política? Nós temos aí como exemplo o Renova BR, nós temos o Líderes, né? Livres, nós temos o Acredito e mais alguns outros aí. É isso. Aí eu te pergunto, os partidos políticos têm uma fundação. Ok. Que em tese seria para a formação política. Isso. Não necessariamente só dos filiados. Não necessariamente. Isso aí, pode ser aberto para a população. Pode ser aberto para a população. Inclusive a Fundação Ulisses Guimarães é uma que faz isso. Então, isso que eu não entendo. Da onde que surgiu e com qual interesse? Aí quando eu vejo Eduardo Mufarete, Eduardo Mufarete. Isso, do Renova BR. Que é um baita de um investimento. O cara ganha dinheiro no capital financeiro, a produtividade dele é zero. Sim. A fonte de riqueza dele é especulação. Sim. Eu vejo um cara desse entrando para montar um negócio desse, onde tem como conselheiro lá do Renova BR Paulo Artung, que é uma maior raposa da política. Como que eu vou compreender que ele está criando, né, novos políticos, uma renovação dentro da política? Assim, isso é o meu sentimento. Sim, sim. É o meu sentimento. Assim, eu estou extremamente reticente e desconfiante sobre a intenção desses grupos. Sim, sim. Correto? Sim. Eu não sei se eu estou muito enganado ou se lá no futuro eu vou acabar tendo a prova de que realmente eu estou certo. Entendi. Eu espero que não. Porque agora eu vejo uma certa algo desnecessário. Fica me parecendo, sabe o quê? Que estão criando instituições para serem valorizadas, para gerar uma imagem, que a impressão que dá agora é que elas são uma certificadora, como se fosse uma ISO 9000 dentro da política. Sim, sim. E se os partidos não tivessem a mínima capacidade de nada, né? de formar, né, quadros, né, e querendo dizer que ali sim que é a fonte certa de se beber. Sim. Eu vejo isso com uma certa reticência. Sim. Não. Agora, qual a sua opinião sobre esses grupos de formação? Então, Alexandre, não quero te contaminar não, fica à vontade. Eu tenho muito respeito por qualquer tipo de formação, que eu acho que formação é importante para o ser humano, para o indivíduo, e na política não é diferente. Né? Só que eu acho que esses grupos, eles precisam... Nós temos hoje um sistema partidário vigente no país. Né?
E eu não vejo problema nenhum desses grupos adentrarem aos partidos, escolher um partido, né, da sua simpatia, e aplicar esses conhecimentos dentro dos ideais do partido, dentro do estatuto, dentro dos ideais da carta de princípio dos partidos. Então, você colocou aí um ponto muito importante, que eu ainda não tinha, inclusive, pensado nisso. Sim. Porque eles defendem a boa prática dentro da política. O caminho democrático de se fazer política é por meio dos partidos hoje, que a nossa legislação impõe, inclusive. Isso aí. E por que então dizer que os partidos políticos não servem, mas eu formo político para poder entrar nos partidos? Então eu não são essas questões, essas análises que vai se fazendo, que vai me levando a dizer que tem alguma coisa a mais por trás. É claro que... Eu não sei qual benefício que pode estar tendo, não estou dizendo que tem algum benefício escuso, mas sim, alguma coisa... Eu não vejo o Eduardo Mufarege fazendo todo esse investimento aqui, eu não acredito que o almoço sai de graça, não. É almoço grátis, né? Não tem não. Não tem, né? Alguma coisa aí tem, não é só no RenovaBR não, tá? Tô citando aqui porque para mim é o que mais fica evidenciado, que tem alguma coisa aí. Não estou dizendo que está ganhando de alguma coisa ilícita, tem alguma coisa errada, não. Entendi. Mas alguma vantagem, além do que esse mero discurso bonito, atraente de que está formando cidadãos comuns para vir para a política, eu não acredito muito nisso, não. Até porque as pessoas que eu vejo, né, que estão sendo formadas, inclusive um novo grupo que está sendo formado agora, são pessoas que já estão na política, já estão nos partidos. Então, né? Assim, claro que eu acho que o Renova, esses grupos, Renova, Acredito, Livres, eles têm uma ideologia, uma visão de mundo, uma visão de gestão pública, uma visão de política, que ele quer formar cidadãos com essa visão. Mas eu acho... Com a intenção que não se sabe. Que não se sabe. Mas eu acho que os partidos políticos e suas cartas de princípio, né, elas são... E suas fundações, né? Tem partidos com fundações brilhantes. A Ulisses Guimarães né? Astrogildo Pereira é outro do Cidadania. O João Mangabeira. João Mangabeira do PSB. Né? Ou seja, tem várias muito boas fundações. Se não me engano, é Teotônio Vilela do PSDB. Então, assim, tem muito boas fundações que podem dar conta desse pensamento político, dessa formação política. Eu coloquei no início. Se tem já as fundações que constituem os partidos, eu vejo que dá um esvaziamento dessas fundações. Sim. Elas acabam servindo, sabe de quê? De cabide, de acomodação de políticos que perderam o cargo eletivo. Isso aí. É isso. Aí, quer dizer, ela não foi criada para isso. Não foi criada para isso. Então, assim, é uma coisa desvirtuando a outra. Sim. Então, tem que se voltar à atividade fim dela. Sim. Né? E eu concordo contigo, você colocou muito bem, que eu não tinha ainda parado para pensar nessa hipótese assim tão claramente, de que, então por que esses grupos aí não vieram somar aos partidos? Dentro dos partidos, né? Entendeu? Então isso é uma questão. E pode ser partido de direita, de esquerda, de acordo com a sua ideologia, isso não tem... Isso aí, nós temos partidos aí para todos os gostos, né? Para todas as ideologias, nós temos... Isso aí, inclusive, é uma discussão para um outro tempo, essa questão da ideologia de direita e esquerda, que no final das contas vai estar tudo no mesmo ponto. No mesmo ponto, isso aí. Mas, Alex, vamos fazer um intervalo? Que a conversa está boa. Vamos fazer. Tá? Vamos dar um tempo e daqui a pouco nós vamos para a segunda parte da nossa conversa, tá ok? Espera aí, não saia. Não saia daí. Aguarde o próximo bloco. Vai lá, entra no próximo vídeo, ok? Parte 2, entrevista com o Alex Santos. Vamos lá.